Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, Alana aqui em Libras, para os chuchus que não podem nos ouvir, mas estão nos acompanhando aqui na TV Educação, programa Fique em Casa Aprendendo, aulas também disponíveis na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? Vocês já ouviram falar a palavra sintagma? Sintagma. Aí eu botei palavras, sintagmas. Na verdade, são a mesma coisa, né? São nomenclaturas que existem aí na gramática que nos ajudam aí na hora de estudá-las. Sintagmas e análise sintagmática. Nada disso aqui é uma novidade. Vocês já viram, já estudaram. Vamos só aprofundar e conhecer mais uma terminologia presente na nossa gramática, tá bom? Bom, o que é sintagma? É o nome que se dá às partes de uma oração, denominando unidade sintática. Então, a oração é formada por palavras, tá? Então, cada palavrinha é um sintagma. Então, sintagma é a mesma coisa que palavra, tá bom? E aí eu vou dizer assim, unidades sintáticas que formam a oração, tá? Que formam as construções. Isso na fala, isso na escrita. Essas unidades vão se relacionar a outras, conferindo que sentidos aos enunciados verbais. Então, assim, quando você constrói um texto, você vai formando pequenas orações, né, que vão se juntando a outras, formando os períodos, os parágrafos. Isso é normal quando você escreve e também quando você fala, né? Como eu agora estou falando com vocês, eu estou elaborando um texto oral. Então, eu tenho aqui uma relação de unidades, tá bom? Trazendo, conferindo sentidos aos enunciados. Por que eu falo enunciado verbal? Porque o verbo está presente em toda oração, tá bom? Sejam falados, sejam escritos, como eu acabei de dizer, produzidos por nós que usamos a língua. Nós somos os usuários da língua. Olha como fica bonito. Os usuários. Os usuários. Isso aí, gente, a gente também estuda na gramática. Existem os cacófatos, as cacofonias, quando a gente junta algumas palavras e dá esse som assim estranho. Quando eu digo assim, ó, os usos. Não soa estranho? Pois é. Tudo isso a gramática estuda. A gramática tem resposta para tudo. Tem resposta para os nossos acertos, a nossa concordância, a nossa regência e também tem resposta para os nossos desvios gramaticais. Tem inclusive resposta quando a gente coloca aqui uma palavra trocada no slide. Pode acontecer? Claro, claro que pode. O objetivo da aula é deixá-la mais natural possível, como se eu estivesse aí na sua casa conversando com vocês. Vou me atrapalhar nas palavras, vou juntar palavras aqui no ar, vai soar estranho, né? Vai soar estranho. Olha eu engolindo o R. Vai soar estranho. Então, tudo isso aqui, gente, para que nós entendamos que nesse processo aqui de fala e de escrita nós produzimos textos orais e escritos, claro, com sentido. Bom, essa nomenclatura sintagma está relacionada à sintaxe. O que é sintaxe? É a parte da gramática que estuda o modo como as palavras combinam dentro de uma oração ou orações. Então, eu digo, Pedro está dormindo. Sujeito Pedro está dormindo é o predicado. Então, Pedro é um sintagma. Está é um sintagma. Dormindo é um sintagma. Esses sintagmas se organizam dentro de uma oração com um sentido. Agora, se eu dissesse assim, Pedro dormir, tarde está eu. Tem alguma coisa? Não tem sentido. Então, eu só posso formar uma sentença com um sentido lógico. Então, como se sabe, as orações são enunciados estruturados em torno de um verbo. No caso, que formará o predicado, podendo ou não apresentar o sujeito. Existem orações com verbos impessoais onde não há sujeito. Exemplo! Verbos impessoais são aqueles que não se referem a nenhuma pessoa gramatical. Isso é uma oração que não tem sujeito. No caso, choveu bastante ontem. O verbo chover, ele é um verbo impessoal, porque não se relaciona com nenhuma pessoa do discurso, diferente do verbo amar. Eu amo
Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Quem são as pessoas gramaticais? Primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Certo? Então, o verbo chover não se relaciona com nenhuma pessoa porque ninguém consegue chover. E nem venham me dizer que São Pedro, porque se você disser assim, São Pedro mandou chuva, o verbo aí é mandar e chuva é substantivo. Eu estou falando do verbo chover, tá? São Pedro não chove, ninguém chove. Quem chove? Como dizia, diz, né? Ele está entre nós, graças a Deus, Jorge Benjó, ele diz assim, chove chuva, chove sem parar, né? Chove chuva, a chuva chove. E ele diz, ele faz uma canção, a música, a poesia em si, o poema tem licença poética para dizer chove chuva, tá? Tá chovendo uma chuva. Pode dizer? Pode. Tem licença poética para isso. Então já entenderam, né? Verbos impessoais são esses. Verbos que indicam o fenômeno da natureza. Verbo haver no sentido de existir. Verbo ser, estar, ficar, indicando o tempo. De dizer assim, ó, ficou tarde, vou embora. Ficou tarde. Verbo ficar indicando o tempo. Então, não tem sujeito. Existe uma relação de determinação entre unidades sintáticas, claro, as quais chamamos de sintagma nominal e sintagma verbal. Então, eu já sei. Sintagma é a menor unidade de um enunciado. Esse sintagma pode ser nominal e pode ser verbal, a gente vai ver agora, tá bom? Cada sintagma é uma unidade significativa, ela tem muita importância porque estabelece uma relação interativa de ordem, de dependência e modifica e determina outro sintagma. Uma vez organizados e ordenados, cada elemento vai denotar um núcleo e a sua função na oração. Deu para entender? Pronto. Tipos de sintagma. Vamos ver quais são. Repetindo, sintagmas são unidades mínimas que possuem uma relação de determinação entre si. E entre seus tipos estão o nominal, o verbal, o adjetival, o preposicional e o adverbial, ou seja, verbo é sintagma, os nomes, né, em si, substantivo é sintagma, adjetivo é sintagma, preposição é sintagma, advérbio é sintagma, porque essas palavras elas exercem uma função importante dentro da construção textual, tá bom? Quais são os sintagmas nominais? Eles têm como núcleo o substantivo. E qual é a função do substantivo no texto? Tem muito. Ele pode ser o núcleo do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do predicativo do sujeito, quando ele tiver função de atribuir, né, algo ao sujeito, predicativo do objeto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, agente da passiva, aposto e vocativo. Ufa! Ó, interjeição não entrou, viu? A interjeição não tem nenhuma função sintática no texto. Então, a gente tem aqui todas as funções sintáticas do nome, aí, presente, nós chamamos de sintagma. Essa palavrinha que talvez seja nova para alguns. Vamos ver como isso funciona na prática? João está calado. Gente, quem é João? É o sujeito. Se eu dissesse, meu amigo João, quem é o núcleo? João. Meu e amigo são adjuntos adnominais. Lembram? Ficam ali junto. A gente vai fazer uma aula sobre isso? Ficam ali junto do nome, né? Do sujeito. Então, eu marquei aqui, ó, eu coloquei de vermelho os sintagmas, tá bom? Eles são núcleo do sujeito, tá bem que João está calado. Sintagma pode ser núcleo do predicativo do sujeito. Ó. Eles eram amigos. Amigos não é substantivo? Sim, Cacau, amigo é substantivo. Agora, é um atributo do sujeito, que é denominado pelo pronome, que está na terceira pessoa do plural. Quem são eles? Eu podia dizer também
Pedro e João eram discípulos de Jesus. Discípulos é o predicativo do sujeito. Quem é o sujeito? Pedro e João. Qual é o núcleo desse sujeito? Pedro, João. E não entra. Então, eu tenho núcleo do sujeito, João, Pedro, João, Pedro, Tiago, João e o barquinho. Tem a brincadeira, né? Eu gosto de falar isso quando eu tenho alunos chamados na sala de aula. Pedro, João, Tiago. Aí eu gosto de brincar com essa história do barquinho. Então, são sintagmas. Núcleo do sujeito, Pedro, João ou só João. Aqui, ó, amigos, é o predicativo desse sujeito. Gente, predicativo é um atributo, é uma característica, é uma qualidade, é um defeito do sujeito. Lembrando que predicativo do sujeito se liga ao sujeito pelo verbo de ligação. Vou logo dizer aqui, vou logo dar a deixa, né? A dica e trazer a memória. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E dependendo do contexto, olha eu fazendo música, andar, viver, virar. São verbos que não têm ação, são verbos que vão indicar o estado daquele sujeito. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, João está calado, eu também tenho um verbo de ligação, que é estar, tá bom? Ser aqui está no passado, eram. Um sintagma também pode ser o núcleo de um predicativo do objeto. Olha só. Tenho saudades. Quem tem alguma coisa. Sujeito oculto eu tenho o quê? Saudades. Saudade de quê? Ou de quem? Da mamãe. Então, da mamãe é um objeto, tá? Bem aqui, ó, indireto, por causa da preposição. Então, mamãe é a função do substantivo nesse contexto, no caso, predicativo do objeto, tá bom? Núcleo do objeto direto. Chamei João várias vezes. Quem chama? Chama alguém. Então, chamei quem? João. Tá aqui, ó. Objeto direto, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Núcleo do objeto indireto. Dei uma nova chance. Dei o quê? Uma nova chance. A quem? Quem dá algo a alguém. Dei uma chance a Maria. Aqui, ó, eu tenho a preposição mais o artigo. Deu a crase Maria. Núcleo do complemento nominal. A saudade da mamãe. Gente, quer ver uma coisa? Vou voltar aqui, ó. Tenho saudades da mamãe. Aqui, gente, é também um complemento nominal. Tá mais para complemento nominal do que para predicativo do objeto, tá bom? Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Saudade da mamãe é insuportável. Então, eu tenho núcleo do complemento nominal, que no caso, mais uma vez. Então, a saudade é insuportável. Mas saudade de quê? Saudade não é nome? Complemento do nome da mamãe, do papai, do cachorro, do periquito, do papagaio, de quem você quiser. Pode ser núcleo do adjunto adverbial. Olha só. João convivia com a mentira. Adjunto adverbial de companhia. Mentira é substantivo, então função do substantivo, núcleo do adjunto adverbial. Estão entendendo? Então, o sintagma é a função de cada substantivo no texto. Sintagma, tá bom? É o que a gente está estudando. Núcleo do adjunto adnominal. Isso é brincadeira. Brincadeira de criança. Brincadeira infantil. É uma característica da brincadeira. Por isso que é adjunto adnominal. Quem são os adjuntos? Quem faz papel de adjunto adnominal? Adjetivo, pronome, artigo. Pronome possessivo, tá, gente? Pronomes possessivos são adjuntos adnominais. Então, no caso aqui, esse sintagma se refere à função do substantivo, tá bom? Núcleo do agente da passiva. A menina foi derrubada pelo cachorro. O que é agente da passiva? Agente da passiva é o ser que
pratica a ação na oração, mas não é o sujeito, porque o sujeito é a menina, mas quem praticou a ação foi o cachorro que derrubou a pobrezinha, entenderam? Então, núcleo do agente da passiva, tá certo? Núcleo do aposto. Gente, aposto é aquele termo da oração que está intercalado por vírgulas e dá um esclarecimento. Seu amor, presente dos céus, me preenchia. Tá? É uma característica desse amor, um presente dos céus, um presente de Deus, tá? Claro, o aposto normalmente vem separado por vírgulas. Núcleo do vocativo. Vocativo é o nome que você chama a alguém. Vocativo não tem posição definida na oração. Mas aqui, ó. Senhores deputados, honrem nossos votos. Olha aqui, ó. Mais uma vez, núcleo do vocativo, tá bom? Agora, o sintagma verbal, ele tem como núcleo um verbo, claro. Choveu a noite toda e ela chegou na hora marcada. Chover é verbo, verbo impessoal, e chegar se refere ao sujeito ela. Então, mesmo sendo verbo impessoal, um sintagma é o núcleo do verbo, tá? Dentro da oração, que no caso faz parte do predicado. O que é um sintagma adjetival? É porque ele tem como núcleo um adjetivo. Olha os exemplos aqui, ó. Núcleo do adjunto adnominal. Por detrás de um grande homem, característica aqui do homem, existe sempre uma grande mulher. Núcleo do adjunto adnominal. Falei para vocês que o adjunto adnominal pode ser representado pelo adjetivo. Olha outro exemplo aqui, ó. Núcleo do predicativo do sujeito. Ele é um jogador habilidoso. É um jogador que tem habilidade. Núcleo do predicativo do sujeito, tá? Ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Cacau, mas você falou ainda agora com substantivo. Sim, o substantivo pode vir como predicativo do sujeito, assim como o adjetivo, tá? Núcleo do predicativo do objeto. Ó. O juiz considerou o réu culpado da acusação. Ó, núcleo do... Aqui sim, gente, é predicativo do objeto. Tá mais como é que eu vou dizer? Tá mais consoante com a classificação do que a saudade da mamãe, tá? Tá bem mais, ó. Considerou o réu culpado. Tá bom? Da acusação. Aqui eu tenho um sintagma adverbial. Maria resolveu assistir ao filme em casa. Adjunto adverbial de lugar. Só viajaremos depois de amanhã. Adjunto adverbial de tempo. Os alunos certamente estudarão para a prova. Nesses dois primeiros exemplos, eu tenho adjuntos adverbiais representados por locuções adverbiais. Nesse terceiro, eu tenho adjunto adverbial representado por um advérbio mesmo. Então, núcleo é o advérbio ou ainda um adjunto ou ainda uma locução adverbial, tá, gente? As locuções também funcionam com a mesma função da classe gramatical. Locução prepositiva funciona como preposição, locução adjetiva funciona como adjetivo, locução verbal funciona como verbo, tá? E locução adverbial funciona como advérbio. Bom, sintagma preposicional, ou seja, tem função de preposição, ó. Leia para aprender. Eles passeiam pela cidade, tá? Aqui eu tenho preposições se apresentando aqui nas orações, tá? Leia, a fim de... Poderia ser, gente, a fim de aprender. Aí eu teria uma locução prepositiva, tá bom? Vamos fazer aqui, para finalizar, uma análise sintagmática, ou seja, reconhecer os sintagmas dentro de uma oração. Pedro acompanhava silenciosamente a reunião daquela empresa. Então, a gente tem Pedro, sintagma nominal, que é o substantivo. Acompanhava, sintagma verbal, tá bom? Silenciosamente, a forma como ele acompanhava, sintagma adverbial. Reunião, sintagma nominal, que é o substantivo. Daquela empresa, tá aqui, ó, sintagma preposicional. Rose arrumava calmamente a casa para aquele jovem. Rose é um sintagma nominal. Arrumava é um sintagma verbal. Calmamente, sintagma adverbial.
casa, sintagma nominal, para aquele sintagma preposicional e jovem, sintagma adjetival. Quase a palavra não sai, mas saiu. E vocês com certeza entenderam. Sintagma nada mais é do que o nome da classe de palavras que a gente já estudou e continua estudando. Compliquei?